Olá, ser de luz, tudo bem contigo? Aqui é a Bel Dinamarquês e nesse vídeo vocês vão conferir uma live que eu fiz com uma convidada muito especial, que é a Lila. A Lila participou do programa ECOA, Desintoxicação com Amor, que é um protocolo destinado para mulheres de desintoxicação de 10 dias, com o objetivo de restaurar a saúde interna, mas também encontrar o equilíbrio mental, espiritual, físico, principalmente, e também emocional. Esse programa, ele é destinado para mulheres e ele é feito 100% em grupo. O nosso corpo, ele tem uma sabedoria interna muito grande e muito poderosa. E a desintoxicação é justamente sobre deixar o corpo trabalhar da maneira que ele precisa trabalhar, ou seja, dar as condições para que o nosso médico interno faça todo o processo de cura do nosso corpo. Estou muito feliz de estar aqui, né? Queria agradecer primeiramente o convite. É uma honra estar podendo compartilhar um pouquinho da minha experiência, que foi, assim, transformadora, um divisor de águas mesmo. Linda, eu que te agradeço demais por aceitar o convite, por estar aqui hoje. Eu acho que a nossa conversa vai ser muito enriquecedora e eu espero que para todo mundo que está vendo também seja uma inspiração, né? Com certeza você é Total, super mana. inspiradora e vai ajudar muitas mulheres. Mana, queria Gratidão. começar te perguntando, e queria que o povo te conhecesse mais também, então conta um pouquinho sobre quem você é, o que você tem feito, a que você se dedica, tem muitos projetos aí acontecendo, né? Então compartilha com a gente. Sim, claro. Bom, então, no meu Instagram tá Lilian Ayumi, mas o meu nome espiritual é Lila, por isso, então, tem algumas pessoas que me chamam por nomes diferentes, né? E aí, eu hoje atuo como terapeuta. Então, eu venho com algumas linhas aí de estudos, né? A Ayurveda é um norteador para mim do meu trabalho também. Eu sei que você traz alguns conceitos, né, no seu trabalho também da Ayurveda, que é muito legal. Então, para quem conhece esse universo, eu sou Pitta, Kapha. Estou regida aí muito por fogo, água, né? E aí eu tenho um canal também, que é a Bel, logo mais. A gente já gravou, né? Logo mais vai sair o vídeo sobre o trabalho da Bel. Se chama Passageira Cósmica. E surgiu, na verdade, de uma vontade muito grande de encontrar em um único lugar sobre as técnicas, né? As mais diversas técnicas que existem por aí, falando sobre autoconhecimento, autodesenvolvimento. E aí também existia na época dos meus pais uma bolha, né? Se formou uma bolha dentro dessa área de espiritualidade, terapias holísticas. Por que eu digo isso, né? O meu pai, ele não pôde ser iniciado no Reiki naquela época, porque dizia-se que ele precisava de dom. E hoje, com a nova era, né, tem um outro olhar, uma outra perspectiva em relação a isso, né? Espiritualidade para todos. Então, o canal ele nasceu dessa vontade também de levar essas informações para quem tiver aberto a receber, né? Então, basicamente, sobre as áreas de atuações, né, são essas. E também estou num processo muito grande, eu falo que eu estou no ponto da minha jornada de autoconhecimento, eu estou na fase de desconstrução. E aí, a partir daí, né, eu me abro para as experiências que me fazem olhar para dentro, assim, de uma forma sem rótulos, digamos assim. E aí foi onde eu me conectei à Bel. E, na verdade, a Bel, a proposta da Bel é muito mais do que eu imaginava, assim. E é muito interessante porque, como eu não tinha nenhum ponto de vista em relação à desintoxicação, tudo para mim é muito novo, né? Foi tudo muito novo, assim. Foi realmente um laboratório para mim, tudo que eu experienciei. E eu me vi diante de muitas limitações que eu mesma criava e o quanto eu estava disposta, assim, eu acho que, eu sinto que o detox com amor foi eu entender até onde a minha mente achava que eu conseguia chegar e até onde meu coração me permitia ir, sabe, assim, além, ou seja, além dessas limitações da mente, sabe? E aí muito preconceito, sabe, que às vezes a gente tá tão camuflado dentro da gente que precisa de algum impulso, assim, pra fazer a gente olhar e ver que, cara, tem tanta coisa aqui guardada que eu nem imaginava, sabe? Então foi uma limpeza muito profunda, assim, além do físico real, que todo mundo que passa por isso fala, né? Bom, só para situar todo mundo, a Lila, ela viveu o processo de desintoxicação de 10 dias.
que eu acompanho, Isso. num grupo de mulheres, e é uma desintoxicação de fígado, vesícula, intestino e rins, unida com outras técnicas de desintoxicação também voltada para um olhar holístico do corpo, né? O corpo como templo e Uhum. todos os aspectos que a gente pode desintoxicar e limpar da nossa vida. E ela fez esse processo, e está contando um pouquinho mais sobre como que foi tudo isso. O protocolo de desintoxicação, ele engloba a desintoxicação do intestino, do fígado e da vesícula e também dos rins. A parte de desintoxicação do fígado e da vesícula é um protocolo criado pelo Andreas Moritz, que era um alemão naturopata, e criou esse protocolo e hoje ele é difundido mundialmente, também conhecido como a dieta das maçãs, como limpeza do fígado e vesícula. E basicamente, essa limpeza envolve uma dieta líquida de 2 dias na primeira parte da desintoxicação, onde a gente faz algumas limpezas internas também, utilizando sal amargo, utilizando enema. Depois, a gente se alimenta com muitas frutas ao longo de 8 dias. E lá no último dia da desintoxicação, o 9º e o 10º dia, a gente faz um processo mais intenso de limpeza, utilizando também o sal amargo e o enema, mas também utilizando outras técnicas de desintoxicação. Nosso corpo, ele não é só físico, não é só carne, não é só matéria. E a gente não precisa cuidar só dessa saúde física, assim como a gente não pode só cuidar da nossa saúde espiritual. Então, é importante a gente olhar para o corpo em todas as instâncias, como o corpo físico, mental, emocional e espiritual. E como que você decidiu, assim, tomou a decisão, vou fazer essa desintoxicação, isso é para mim? Por que que você tomou essa decisão? Sim. Queria até perguntar se tem alguém que já participou, que está assistindo. Seria interessante saber aqui. Então, a alimentação, porque o que sustenta muito é a alimentação, né? Que está ali nos 10 dias muito presente. Assim, a transformação pega mesmo quando bate no nosso dia a dia ali, né? Todo dia a gente se alimenta. Então, o programa, o protocolo Detox, ele abalou todas as estruturas, assim, da zona de conforto, sabe? Da minha zona, falando em particular, né? E com a alimentação, mais ou menos entre os 11 e 15 anos, eu já conhecia e já me embarquei na alimentação vegetariana. E lá, na época eu participava de um grupo de yoga e eles também cortavam a cebola e o alho, que é geralmente, assim, principalmente culinária aqui, né, do nosso país, elas são os coringas, né? Então, para mim ali já foi uma quebra de paradigma muito grande. Até porque eu não fazia minha própria comida, né? Eu morava com os meus avós, a minha mãe, então não era eu que preparava a comida. E aí da mesma forma como, não sei se as pessoas conhecem o seu relato de história, né, Bel? Que você, quando tirou a carne, na verdade, só ficou ali com o que sobrou e não trouxe outras coisas, né, no começo. Então foi mais ou menos parecido comigo, assim. Quando eu retirei completamente a carne, eu tinha uma alimentação convencional. E aí, a minha alimentação era baseada em leite, ovos, queijo, pão e carne. E aí eu retirei a carne, eu não incluí mais nenhum outro alimento. O que sobrou foi leite, ovos, queijo, pão. E aí eu passei a comer o dobro para compensar a quantidade que eu usava para comer a carne. Isso é um problema muito comum. A gente tem a tendência de retirar alguns alimentos da nossa alimentação. Ah, a carne não tá me fazendo bem, então eu vou retirar. O glúten não tá me fazendo bem, então eu vou retirar o pão. E aí a gente não inclui nada no lugar. E aí a gente fica com o que sobra. E às vezes o que sobra não é tão saudável. Então, se a gente quer fazer uma mudança alimentar, é muito importante que a gente primeiro inclua alimentos mais saudáveis antes de retirar. E assim o processo fica muito mais fácil. Teria sido muito mais fácil para mim. E aí, depois eu me afastei do vegetarianismo e eu resgatei todos esses saberes alguns anos atrás, não consigo dizer precisamente quanto tempo. Então, essa busca por uma alimentação de mais qualidade, né, mais integrada, assim, com os meus valores, ela vem sendo construída. E aí, quando eu gravei com a Eli Lamego, que também fala sobre alimentação crudívora, e ali eu vi as possibilidades, assim, eu falei, nossa, mas eu não sei de nada mesmo. E aí, logo que eu conheci a Eli, na verdade eu já tinha conhecido você, eu não sei se eu conheci a Eli por você, Bel.
você conhece a Eu Eli? acho que sim, eu indiquei ela pra É, ti. foi você que indicou, exatamente. E aí, quando a gente gravou, Bel, ali foi a chave para minha decisão, assim, para eu tomar essa decisão. E aí, depois que você gravou, eu fui contatar você, né? Falei, Bel, eu queria saber mais desse programa. E aí, quando você me enviou o link, assim, mesmo antes de eu terminar de ler a proposta e tudo, eu já sentia no coração que era aquilo, assim. Então, foi muito natural, foi muito orgânico isso, assim, sabe? Não foi nada que eu fui atrás, assim, meio que as coisas foram atraindo, foram acontecendo, assim. E aí, quando Uhum. você me enviou o link, e você falou, então, sincronicamente, né, tá abrindo um grupo agora, então é pra ser. Que lindo. Foi assim. Você me falou então que, tipo assim, você teve uma desconstrução com a alimentação, a questão do alho, da cebola, e aí você Sim, se tornou vegetariana e depois se afastou do vegetarianismo, é isso? isso. Aí eu resgatei alguns anos atrás, eu acho que, sei lá, uns 4, 5 anos atrás. E aí eu comecei, né, agora hoje eu não como mais carne nenhuma. E aí eu tô tentando tirar, né, principalmente o queijo. Mas leite já não tomo. Então, agora, ainda mais com detox, né? Eu já tomei pra mim, assim. Eu aprendi muita coisa, sabe? Aprendi muita coisa mesmo, assim. O próprio leite de gergelim é tão fácil e prático de fazer. Eu não conhecia, sabe? Leite de gergelim é só um das infinitas possibilidades de leites vegetais que a gente pode fazer. Leites à base de sementes, de grãos. A gente pode fazer leite de amêndoas, leite de coco, leite de gergelim, leite de amendoim, leite de castanhas, enfim. Cada um é mais delicioso que o outro e é uma ótima substituição para o leite de vaca. O ECOA tem uma apostila com várias receitas. Ao longo do processo, cada dia da desintoxicação eu envio cerca de 5 receitas para que as mulheres se inspirem a recriar as receitas da sua maneira e também aprendam um novo cardápio da alimentação viva, que é uma alimentação 100% crua e é a maior alimentação desintoxicante que a gente tem hoje na natureza. A gente vê também, né, o quanto a gente está condicionado, né? E aí a gente não busca além. Quando a gente se informa, a gente vai além, a gente vê que é possível. E de trazer isso na nossa rotina, né? Isso que é o mais legal, assim, do programa Protocolo Detox, é que você consegue inserir isso na sua rotina, assim. Basta você estar disposta. Eu acho que é isso, assim, você estar disposta a, a ir além, sabe? É isso e o muito legal, porque não é só alimentação. Na própria apostila do Detox tem para ir além, né? Então, vem todo um suporte aí energético de meditação, de reiki, né? Toda a egrégora também que se forma, né? O quanto as mulheres se ajudando, que não é a força de um coletivo, né? Deixa eu te perguntar, então, como que você sentia que era a sua alimentação antes do detox? Uhum. Como era antes? É, Eu sentia, Bel, assim, porque eu me apoiava muito no cozido, né? Que o crudívoro vai, né, ele é em outra linha. Então, mas eu procurava sempre balancear e sempre pesquisar, assim, sobre, por exemplo, a vitamina B12, né, que se fala muito quando fala do veganismo, do vegetarianismo e tudo mais. E aí, estudando, eu percebi que também a carne não é, hoje, como ela é tratada, ela não é a fonte principal de B12 também. Não é assim, né? Existe muita desinformação nessa área da informação. A vitamina B12 é um assunto muito, muito recorrente no universo do vegetarianismo e do veganismo. Por quê? Ela é originada por um processo de putrefação, ou seja, de apodrecimento. E é por isso que, geralmente, as pessoas que comem carne têm menos déficit de vitamina B12. Já os veganos e vegetarianos, por não comer nada que está apodrecendo, têm mais deficiência. E, no geral, todas as pessoas que não comem carne precisam suplementar a B12. Porém, existem muitas pessoas que comem carne e também precisam suplementar a B12. O próprio suco detox, eu achava que eu sabia fazer um detox, quando na verdade estava tudo errado. Para a função que ele tem, né? Qual é o propósito do suco detox? Então, eu vi ali a possibilidade na feira hoje, a minha relação com a feira é muito diferente, assim. É a variedade com que agora nesse sábado mesmo eu fui para feira e é um outro olhar, assim. E algumas coisas, por exemplo, assim, ó, o inhame, né? Eu tinha uma forma de fazer muito, muito, muito limitada.
hoje eu consigo ver que existem formas inimagináveis e saborosas, o que é mais incrível. Nos primeiros dias do detox, foi bem desafiador para mim, assim, porque eu gosto muito de sopa, por exemplo. E aí tinha a proposta de não esquentar, né? E aí, então, foi meio que a transição, né, do meu paladar, ele se acostumar, assim, com essa nova forma de comer. E aí, foi muito... foi muito leve, Bel, assim, e é muito legal, porque a Bel já trabalha com isso há algum tempo, então, ela mesma nos vídeos fala o que pode acontecer. E aí, tudo que a Bel falava que podia acontecer, muitas dessas coisas eu vivi, sabe? Então, o próprio estresse, né, a irritabilidade, essas questões que poderiam aflorar aconteceram também, mas eu imaginei que seria de uma forma mais radical, assim, não foi muito leve. E eu sinto que é muito também essa morosidade, sabe, que você traz, assim, que você envolve essa egrégora. Então, e as próprias mulheres, né, trazendo assim que, pô, tá tudo bem a gente sentir isso, porque é um sentimento, né, a gente é humano, a gente tá aqui pra sentir. Então, quando vinha alguém falar, eu tô com dor de cabeça, e aí, poxa, eu também tô, aí vem a identificação, né, aí vem o acolhimento. Então, o quanto é importante também a gente embarcar quando é um grupo, assim, sabe? Eu não tive a experiência de fazer isso sozinha, né, só eu comigo mesmo, mas eu senti que o suporte, assim, de egrégora foi bem fundamental, assim, foi crucial, na verdade, para o meu processo, né? E, mais do que isso, o motivador, né, que a Bel pede pra gente ter muito claro, assim, pra gente sentir no coração o que realmente me trouxe até aqui, porque eu embarquei nessa jornada e isso é o que sustenta também. Porque muitas vezes que eu sentia cansaço, que eu sentia algum tipo de desafio, eu lia de novo aquela decisão, né, aquele motivador, e o quanto aquilo é realmente importante, Bel, assim. Então, você já prepara ali, né, todo um território para que quando as coisas não estão muito tranquilas, a gente se mantenha. A motivação, ela é com certeza a base do processo de desintoxicação. E eu trago isso geralmente no primeiro ou no segundo dia, porque é o que faz toda a diferença, é o que eu chamo de combustível. E é o que mantém a gente Sim, em pé durante o processo, porque, assim, muitas mulheres, a maioria das mulheres tem um processo leve, tranquilo, amoroso, passam por pequenos detalhes de estresse, e outras mulheres vivem a desintoxicação de uma maneira mais intensa. E eu acho que é, o que muda é o olhar que a gente tem sobre esse processo de sim, desintoxicação, né? Como que a gente vai olhar para isso? E a motivação faz com que a gente olhe para esse processo justamente de uma maneira mais amorosa. E eu queria te sim. perguntar e queria saber se você poderia falar pra gente qual que foi a sua motivação em fazer essa Sim. desintoxicação. Então, há algum tempo eu trabalho na terapia, coisas que já passaram e que talvez eu carregue no meu inconsciente. Então, eu queria, assim, para eu viver a partir do aqui e agora, né, a partir de escolhas conscientes, eu preciso me despedir dessa carga emocional, física, né? Para então traçar uma nova história. E eu tava, assim, tô muito aberta a me despedir de tudo o que não me agrega mais, né? Então, foi isso, assim. Uma outra coisa que, só voltando na outra questão, que também me mantinha, né, a completar os 10 dias, era os resultados que eu já via acontecendo simultaneamente ao processo, né? Então, a minha pele, o meu cabelo, como muda, assim, dela, pra mim foi, né? Foi muito visível, assim. A disposição, às vezes apareceu estresse, mas a disposição, no 10º dia, eu embarquei numa limpeza, assim, tipo, limpeza física da casa mesmo. Eu queria fazer muita coisa, sabe? Eu tava, assim, a mil mesmo. O que pode ser muito doido, porque as pessoas que acompanharam da minha família, né, elas pensavam, mas você não tá sentindo fraca? Fome, por exemplo. Eu não senti em nenhum momento fome, né? Falando aqui de alimentação que às vezes as pessoas consideram mais leve, né? A estrutura do protocolo é tão bem feita que, na verdade, eu não consegui seguir todas as receitas, porque você às vezes não tem nem fome, né? Então é muito, muito, muito bem amparado, assim. E aí, quando eu vejo, por exemplo, as pedras indo embora, o enema, né? É muito. Teve dias do enema que eu sentia vontade de chorar, de realmente. Eu não tinha um motivo específico, né? Mas era uma carga que estava ali guardada, né? Que eu hoje nem sei o motivo,
que tinha que sair pelas águas, pela força das águas mesmo, assim. Então, é incrivelmente libertador, assim, eu me libertar, sabe, de tudo o que me prendia de alguma forma pelo apego, assim, eu me vi muito apegada a algumas coisas, a histórias que me traziam traumas, enfim, veio à tona, assim, através de sonhos também, assim, quanto o muda os sonhos. Eu tenho rinite, né, alérgica. Em nenhum momento da desintoxicação eu tive crise, por exemplo, sabe? Uhum. Então, não sei como isso para todas as pessoas, né? Mas o quanto é limpeza mesmo, assim. É uma limpeza muito profunda. Eu indico para todo mundo que está aberto. Eu falo assim, eu não indico para todo mundo, eu indico para quem está aberto, porque é transformador mesmo, assim. O quanto mudou, não só o programa Detox, mas acompanhar o trabalho da Bel, até pelas redes sociais, assim. E é o quanto é importante também você colocar em prática aquele conhecimento, né, Bel? Porque às vezes fica só no terreno mental. E é isso, quando eu coloco também na minha intenção de que eu quero práticas que estão alinhadas aos meus valores, é que eu não quero ser aquela pessoa que fale o que eu falo, mas não faça o que eu faço, sabe? É isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo. Eu quero entender a cura holística de forma integral, assim, porque muitas vezes eu colocava o foco muito no campo energético. E aí eu negligenciava mesmo, assim, o trabalho com o corpo, quanto é importante, né, a gente fazer essa liberação corporal mesmo e trazer para o físico, né? E o nosso combustível, como você traz sempre, é a alimentação. E se eu não olho para isso, né, o que eu tô fechando os olhos, sabe? E o quanto disso também ele resulta numa vida pela metade, assim, porque eu tô trabalhando a cura pela metade, isso quando eu só olho para o campo energético, né? Então, quando eu trago também o físico, eu integro o que é essa cura, porque o holístico, ele vem do holos, né, que significa todo. Então, entender mesmo, assim, a dimensão que é ser humano na condição humana mesmo. Então, é isso. Nessa edição que você participou, eu tive um insight muito grande. E eu já tento entender mais o corpo como a base, né? O nosso corpo físico, que é a matéria, é como assim, é como se fosse a primeira instância. Mas o insight que eu Exato. tive foi que a gente quer entrar. Muitas das mulheres que chegam para mim são mulheres que querem entrar num campo mais sutil, que buscam a espiritualidade. E eu busco também, você busca também, então a gente quer elevar a nossa consciência para um outro nível. Sim. Só que se a gente está Uhum. aqui querendo elevar a nossa consciência para o outro nível e a gente tem a matéria que pesa e puxa a gente para baixo, e é uma matéria que não está sendo cuidada, não está sendo olhada, não está sendo observada, não está sendo limpa constantemente, então a gente não vai conseguir entrar num outro nível, né? Ir para esse Uhum. outro nível que a gente tanto deseja. Por isso que Uhum. muitas mulheres, como você, que chegam para mim, falam, Bel, eu consegui chegar, acessar uma nova consciência, acessar um novo Uhum. padrão de pensamento, né? Isso é muito gratificante, Exatamente. muito, muito lindo. O que significa elevar a consciência para um outro nível? A gente está num estado de consciência atual, agora, que pode sim ir para um outro estado, que é quando a gente se encontra com uma maior qualidade de vida, com uma maior sensação de bem-estar e principalmente uma conexão muito grande de pertencimento ao todo, ao nosso redor, às pessoas que estão ao nosso redor, à natureza que está ao nosso redor e também pertencer a esse corpo. Às vezes a gente está tão vivendo no automático que a gente não está consciente. E o ECOA propõe justamente essa possibilidade também de elevar a consciência para um outro nível, se conectando e purificando principalmente o corpo, para que a gente possa liberar tudo aquilo que está impedindo com que da gente pensar melhor, da gente ter conexões mais rápidas, da gente ter um pensamento fluido, uma cabeça fluida e receber as mensagens que o universo quer falar pra gente. E, mana, pra ir encaminhando para o encerramento da nossa conversa, tô assim, super agradecida, mesmo, 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 de toda essa riqueza que você está trazendo. Queria saber o que você, depois desse processo, o que mudou, assim? Mudou alguma coisa da sua alimentação, da sua rotina, do seu dia a dia, dos seus pensamentos? O que mudou? Sim, principalmente a meditação, Bel. Para eu entrar no estado meditativo é muito, muito mais rápido. É porque os seus canais são todos
limpos, né? Estão abertos ali, então o fluxo tá direto, né? Então, agora eu tenho o corpo para sustentar tamanho trabalho que a gente tem com esse plano sutil, né? Então, é isso, porque se o seu corpo está comprometido, né, em algum momento ele pode cair, né? Ele pode minar. E aí, quando o seu corpo ele tá bem trabalhado, que foi com essa imersão, né, que teve com o protocolo, eu senti isso, assim. Nossa, com certeza. O própolis já é muito familiar, assim, pra mim, né? O meu pai, tudo ele falava, assim, você bateu a cabeça, própolis, toma própolis. Mas aí, tomar todo dia não era um hábito, hoje é, né? O suco verde, pra mim, ressignificou totalmente, assim. Até como é a minha rotina, assim, antes, né, tomar café, o desjejum, ele era diferente, totalmente diferente. O horário, né, a gente ter essa percepção mesmo de quando a digestão ele tá mais favorável para processar o alimento, tudo isso mudou totalmente, assim. Não digo que a culinária de crudívere ela vai estar 100% presente na minha vida, assim, até que a Bel fala, né, se é leve, então essa a proposta, né? Então, o equilíbrio é muito importante, né? Mas sim, mudou, assim, o que eu adiciono na minha rotina alimentar, assim, do crudívero, assim, não só o crudívero, mas o crudívero tá muito mais presente também. E, até o meu companheiro, né, ele viveu indiretamente, às vezes até diretamente o processo, então, nossa, assim, às vezes, Bel, ele gostava mais do que eu da receita do dia, sabe? Então, quanto isso também é importante, assim, porque me animava, assim, sabe? Sustentava essa minha animação, meu motivador também, assim, é muito importante. E o que mais mudou? O horário também a última refeição que eu faço mudou, né? Antes o jantar era às 7, 8 horas, depois das 7 horas, né? Então eu procuro não me alimentar mais de nada a partir das 18, né? Às vezes acontece, às vezes não, mas é muito mais consciente isso, assim. Quando passa, eu sei quais são, né, as consequências e é uma escolha daí. Não é mais um hábito, né? Porque o hábito, você não tá pensando sobre aquilo. Agora é uma escolha mesmo. Então eu escolho isso pra minha vida ou não, e eu sei o que isso pode causar, sabe? O corpo tem horários naturais. E se a gente respeitar esses horários naturais, a gente vai perceber que o funcionamento dele fica muito mais rápido e muito melhor. Por exemplo, é interessante que a gente não faça a primeira refeição do dia logo que a gente acorda. Dê pelo menos um intervalo de 1 ou 2 horas, porque assim a gente vai dar a possibilidade do nosso corpo despertar até ele ter que realmente fazer o esforço de digerir um alimento. A mesma coisa acontece quando a gente deixa para comer muito tarde. Se a gente deixa para comer muito tarde, então à noite, quando a gente vai dormir, o nosso corpo ele não vai descansar e ele não vai conseguir digerir todo aquele alimento. Por isso que é interessante a gente tentar fazer a nossa última refeição o mais cedo possível. Além disso, a parte espiritual, assim, não tem nem o que falar, sabe? Até o foco na hora da meditação, não só para entrar no estado meditativo, mas o quanto eu mantenho esse estado meditativo, assim, mudou de uma forma que transcende o discurso, sabe? Não tenho como eu te falar, assim, é muito a experiência, né? É isso. E fora outras coisas que talvez não tenham passado na minha mente agora, mas, assim, mudou a minha vida por completo, imagina, né? Ela atinge a sua rotina de vida, então você vive todos os dias. É maravilhoso, gente, sério. As minhas amigas, elas sentiram, e eu também aproveitei para fazer um detox virtual. Então, o quanto a gente estimula o tempo inteiro e quanto isso a gente gasta da nossa energia, porque a gente nem percebe. Quando a gente tira, a gente começa a entender quais são os efeitos, assim, de você estar o tempo todo conectado ao celular, sabe? E isso foi bem importante também, assim, porque tinha... e no processo também eu não tinha vontade de falar muito, sabe? Eu fiquei tão introspectiva, eu sou uma pessoa muito comunicativa. E eu ficava assim, como se a minha alma pedisse silêncio. Silêncio pra eu me entender. Porque nesse blá 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 do dia, a gente acaba não se ouvindo. Então, o quanto eu tava atenta, 100%, assim, Bel. Tinha dias que era 100%, assim, eu tava só me ouvindo, só ouvindo o que o meu corpo queria, assim. Muito doido. Eu nunca vivi nada parecido, Bel. Eu gratidão mesmo. Eu tenho a agradecer demais, assim, mana. Gratidão
por compartilhar seu relato. Espero que inspire, vai continuar inspirando, com certeza. Você é a prova viva de que esse processo pode ser transformador. Eu não falo porque é algo que eu falo aqui no Instagram, porque é uma paixão, mas sim porque eu também vivi e eu vejo que outras mulheres também sentem. Então é muito transformador e é muito gratificante para mim trabalhar com isso. E gratidão, mana. Gratidão, gratidão. Ai, gratidão.